Boa noite à turma do segundo ano de contabilidade da UEMP, Universidade Estadual Norte do Paraná. Pessoal, estamos aí dando continuidade ao nossos busca pelo saber, né? A nossa busca pelo saber aqui na contabilidade de custo. Eu vou compartilhar uns slides aí com vocês para a gente dar continuidade à nossa aula de conceitos sobre estoque, CPC 16. Tem algumas coisas interessantes aqui para a gente conversar, e assim a gente vai também podendo relembrar um pouquinho de todo o material que nós fomos estudando de uma maneira mais gerencial, de uma maneira mais voltada a compreender o resultado final de todo o trabalho que nós fizemos durante esse ano letivo, beleza? Compartilhou aí para vocês, galera? Sim, professor. Beleza, tá aí, ó. A figura de um analista, ou de um controller, ou de um auditor, ou do próprio estoquista, né? Numa empresa mais sofisticada, o cara trabalhando ali com a sua camisa social, uma gravata bem caprichada, estilosa, né? Ainda com a pranchetinha na mão para vocês verem que algumas coisas, alguns meios de trabalho, mesmo que modernizado, um tablet, coisa tal, tem coisas que a gente às vezes vai para a prancheta e tem um pouco de saudosismo, mas também tem utilidade, certo? Eu também tenho minha pranchetinha, ela é um pouquinho mais moderna que a do nosso amigo aqui, né? Você vê que ele tem uma canetinha caprichada, então deve ser um controller, ou um auditor, ou um estoquista mesmo, né? Que tem essa função de estar verificando os estoques, de estar verificando todo esse material. Então, eu aliei esse slide aqui, essa fotografia a compras, para que a gente pudesse entender que é isso o dia a dia dentro das empresas, sabe? O cara que às vezes está trabalhando, levando informação, ele pode ser até da área de compras, dando uma olhadinha, verificando produto, códigos, né? Depois ele vai lá, confronta isso com o sistema de informação, vê se essas informações estão lá, se estão precisas, se estão adequadas, certo? E depois, com certeza, né, ele vai traçar um planejamento para realizar as compras. Né? As compras estão dentro desse sistema de atividades e operações que existe dentro da empresa. Faz parte do CMV e ela engloba, né, diversos materiais e também um gasto, vamos dizer assim, considerável dentro da produção, tá certo? Por quê? Porque nós compramos matéria-prima, nós compramos materiais indiretos que vão fazer parte também da transformação, nós compramos materiais para dar manutenção, nós compramos materiais para a área administrativa, para a área financeira, para a área operacional da empresa, tá certo? Então, o departamento de compras é um departamento que tem muita demanda, tá certo? Não só para cotar, para fazer a sua parte dentro do orçamento, mas também, tá certo, para registrar esses fatos que estão ocorrendo, e a demanda é uma demanda de uma grande responsabilidade. Então, se alguém de vocês se identifica com o departamento de compra, invistam nisso, tá? Porque vale a pena mesmo. São situações aí que vocês vão encontrar no dia a dia que vale a pena investir, tá certo? Conceito de compra, de forma resumida, nos dá a seguinte definição: é uma aquisição de bens e serviços a partir de fornecedores externos, tá certo? Então, quando nós estamos falando em compra, quando nós estamos falando em fornecedor nesse sentido, nós estamos falando de algo que vem do ambiente externo, tá certo? Então, nós vamos à procura de um parceiro que nos vai vender mercadorias da qual nós vamos revender ou nós vamos transformar em um novo produto, tá certo? Isso, se for feito à vista, é
contra caixa ou contra bancos, não é isso, pessoal? Vocês já aprenderam lá o débito e crédito. Então, debita estoque, credita caixa ou banco. Se for a prazo, que conta que nós vamos creditar? Fornecedores. Isso aí, ó. Tá aqui o nome. Por isso nós chamamos de fornecedores. Ah, professor, mas se é à vista não chama fornecedor? Chama também, tá certo, pessoal? É que na classificação contábil, né, nós vamos gerar uma obrigação com o terceiro. Quem é esse terceiro? O fornecedor, tá? A definição também pode abranger um pouco mais, porque a área de compras, como eu falei para vocês no início da aula, ela é mais abrangente. Ela tem, de uma certa forma, um impacto grande dos investimentos que são feitos para a produção de um bem. Tá? Então, ali, a gente tem essa definição também de uma estratégia, da qual nós podemos dizer que é uma gestão de compras. Tá certo? Então, as grandes empresas hoje já trabalham com o departamento de gestão de compras. Então, dentro dessa filosofia que a cada vez avança mais, desse estudo das tecnologias, todos os departamentos hoje, pessoal, estão transformando-se em gestores. De fato, isso acontecia de uma forma, né, vamos dizer assim, operacional, mas hoje está dando esse sentido da gestão. Gestão financeira, gestão tributária, gestão de custo, gestão de compras, gestão de pessoas. Estão entendendo? Então, é um avanço muito grande dentro da nossa ciência, dentro da nossa profissão, né? É aquilo que eu tenho batido com vocês desde o início do ano, né? Ano anterior, que nós já estamos no início do ano seguinte, vamos dizer assim, né? Mas que, de fato, é importantíssimo, né? Que é essa evolução da contabilidade. Cientistas contábeis, de fato, que vão além da técnica. Isso não é filosofar, nem criar uma situação, nem inventar a roda, mas é olhar o cenário todo, entender os contextos, né? Criar, raciocinar, inventar, inovar. Isso é, de fato, algo que está aí no dia a dia nosso, que vai nos dar toda essa evolução, todo esse busca pelo sucesso profissional, sucesso dentro da profissão, sucesso para obter-se lucro e tudo mais. Tá certo? Então, é isso que eu venho trazendo para vocês e quero que vocês levem isso desse tempo que vocês passaram comigo estudando. Né? A gente tem que sair daquelas coisas que nos prendem a situações que vai nos levar só ao fracasso, só a ficar no mesmo, marcando passo, né? Dar um passo para frente, dar um passo para o lado, dar um passo para o outro lado, dar um passo... E não vai, não avança para o futuro. O futuro a gente tem que abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça, né? E entender tudo isso que o mercado nos coloca. Também é isso na nossa vida pessoal. Né? Nós precisamos trazer esses conceitos para a nossa vida para a gente ampliar, né? Para a gente crescer, para a gente evoluir, para nós podermos, de fato, avançar numa conquista, num sucesso, na realização de um sonho. Tá certo? Então, a gestão de compras, ela tem esse sentido, como demais departamentos têm, mas aqui voltado para compras, de organizar o fornecimento dos insumos, das peças, dos serviços exigidos pela organização. Então, é ter um planejamento, é ter ações planejadas, padronizadas, organizadas, disciplinadas, para que a gente possa produzir os produtos com sucesso, para que a gente possa executar a prestação de serviço com sucesso, satisfazer os nossos clientes, tá certo? Então, a eficiência da empresa é alcançada através desta gestão, né? Devido ao gerenciamento efetivo, por isso a palavra gestão, que está, né, linkada com gerenciamento,
né? E aí nós vamos ver toda a atividade que está acontecendo dentro do compras, né? Tem que fazer cotação, tem que fazer a inspeção de qualidade, como aquela primeira foto da nossa aula, que eu abri a aula aí, a entrega dos produtos a níveis de serviço, então a gente começa a direcionar, né? Professor, às vezes a gente pode usar algumas metodologias que nós já aplicamos, já entendemos dentro do custo, sim. Ah, professor, se eu criasse aqui alguma coisinha, ou copiasse, ou plagiasse do custo ABC, alguma coisa que já pudesse me ajudar lá na frente, sim, esse é planejamento, isso é conversar com o pessoal, trocar ideias e poder fazer algo que já vai estar ajudando no processo lá na frente, garantindo que todo esse processo seja mais otimizado, é isso, ó, otimização, tá certo? É considerado uma função muito estratégica na empresa. A importância da gestão de compra é sentido, mesmo fora do escopo formal. O cara que é analista de compra, o cara que é assistente de compra, o cara que está nesse dia a dia, ele já tem ali, ó, tudo que está acontecendo, ele já está fazendo, ele já está buscando, ele está no sangue dele, fazer negócio, fazer cotação, fazer comparação, transformar numa outra moeda. Ah, eu quero ver isso em dólar. A minha empresa trabalha lá com soja, milho e trigo, então eu quero ver isso aqui transformado em soja, em milho e trigo. Ah, minha empresa trabalha com combustível, eu quero ver isso transformado em combustível. Eu brinco com vocês com isso, né? Ah, eu faço pão de queijo, transforma em pão de queijo, para mim saber, né? Quanto que está valendo em produto e quanto que está valendo também numa moeda estrangeira e quanto que está valendo na moeda real. Então, são situações assim que nós vamos trabalhando no nosso dia a dia, para entender toda essa questão de gestão. Então, isso está no DNA, isso é gestão, né? Aí nós tomamos decisão. Aí nós vamos verificar. Hoje mesmo eu estava lá na empresa, o pessoal ia construir uma caixa d'água, um negócio lá, vão fazer, né, para atender uma situação de alvará, de licença do Corpo de Bombeiros, e a primeira cotação que apareceu lá, R$190 mil, pessoal. Sabe quanto fecharam o negócio para fazer algo melhor ainda do que estava na cotação? 80 mil. Então, se você comprasse aquela primeira ideia e aceitasse ela e fizesse uma continha assim, ó, chega lá para o teu chefe e fala, ó, tem uma cotação de 190, mas se eu for lá e dar uma chorada, eu consigo acho que uns 10% de desconto. Aí o cara, não, se você conseguir 20, pode fechar. 20 vezes 190, faz a conta aí. Vai dar o quê? Né? 2 vezes 9, 18, vai 1. 20, já pensou? Daí você pega 190 menos 38, né? Vai dar 150 alguma coisa, né? 152. Aí, o cara fechou por 80, meu. Tá entendendo? Ia se perder quanto ainda pelo caminho? Aí buscaram outra solução, conversaram, chegaram à conclusão, saiu todo mundo feliz, porque o orçamento era em torno de 90 mil reais, eles vão conseguir fazer com 80, se der uma estouradinha no orçamento, ainda vai dar para fazer. Né? Sendo que no primeiro orçamento ia ficar inviável, eles não iam conseguir regularizar o problema da unidade. Então isso é conceito de compra, isso faz parte do trabalho do dia a dia, tá certo? Relembrando alguns tipos de compra que nós vimos lá no início, que nós chamávamos de gastos, né? E é gastos, né? Porque você está gastando para adquirir um investimento. Essa operação é voltada para a aquisição de equipamentos, de bens que vão compor o ativo da organização. Também nós vimos que alguns investimentos que nós chamamos de custos de oportunidade pode nos ajudar a investir numa mercadoria que está em conta, que não é degradável em pouco tempo, que pode ficar um bom tempo alocado no estoque, onde eu tenho uma oportunidade de comprar aquilo mais barato, e depois, com o tempo, ela não vai perder a sua utilidade, eu consigo transformar e eu tenho caixa sobrando para fazer isso. Então, são situações que ocorrem, né? Então, ela vai ficar por um tempo investida numa situação que vai acontecer só depois de 6 meses, 7 meses, 8 meses, não sei. Então, existe esse outro tipo de investimento também que nós estudamos. Mas quando se fala em investimento de uma forma geral, geralmente nós vamos pensar em equipamentos, em bens que vão compor
a organização, mas também bens e direitos que possuem valores econômicos que podem ser revertidos em recursos financeiros. Depois nós temos as compras, que é para consumo. Ah, professor, consumo, material de uso, consumo? Não, é consumo. Quando a gente está falando de consumo, ela pode ser consumida para ser transformada num bem, ela pode ser consumida para virar um custo indireto, ela pode ser consumida em outra atividade, e aí nós podemos classificar lá como material de uso e consumo, né, no dia a dia. Tem diversos. Então, aqui é genérico, né? São as compras que, de fato, é voltada para a compra de materiais e matérias-primas que serão utilizadas na produção, inclusive o valor aplicado para o material de escritório. Então, assim, grosso modo, tá, pessoal? Nós só estamos dando uma pincelada para relembrar algumas coisas que nós já estudamos e voltado para a área de compras, tá certo? Então, é tudo aquilo que se consome dentro da empresa. Então, opa, é isso que tem valor agregado, professor. Isso tem que ter valor agregado. Quanto mais barato eu comprar, melhor. Se eu vendo com 30 dias, eu tenho que comprar com prazo maior. Se caso eu não tiver capital, tiver que usar capital de terceiro, vamos comprar com 60, vamos comprar com 90, para eu ter fôlego de fazer o produto, vender o produto e conseguir depois ter recurso para pagar o produto. Então, a dinâmica. O cara de compra já tem que estar pensando nisso. O cara do planejamento financeiro também. Passa a informação para o cara já buscar. Ó, cara, eu preciso que você compre para mim com 90 dias, porque os pedidos que eu tenho para entregar são com 45. Então, eu preciso de um fôlego de 45 para me passar para a comercial vender, para depois poder, né, fazer o recurso para a gente pagar aquilo que está sendo, já foi consumido. Então, tudo é estratégia, pessoal. E tudo isso nos ajuda a tocar as situações que ocorrem dentro da empresa. Aí eu coloquei uma outra situação, porque pode acontecer, compras por importação, né? Então, você compra mercadoria no mercado exterior, hoje tem bastante, é possível, você tem que ter algumas licenças junto à Receita Federal, tem que ter o CNAE voltado para isso, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, né? E aí o que você faz? Você pode comprar no exterior? Posso também, se a tua atividade permite. Se você encontra lá, né, um fornecedor estrangeiro, internacional, né, ou externo no exterior, né, e ele tem um preço mais acessível do que você compraria no mercado interno, faz parte da tua gestão de compras, beleza? Esse tipo de compras requer uma análise aprofundada para garantir todas as diretrizes e regulamentações. Aquilo que eu falei, além de ter as licenças, ter um monte de regulamentação, trazer produto do estrangeiro para cá, ter uma série de regulamentos e normas de importação, tá certo? Que tem que ser respeitadas, tá certo? Sanitárias e tudo mais. Então, não é tão simples, mas acontece e muitas empresas fazem isso, perfeito? Vamos ver outro, né? Compras em trânsito. Não é a compra que está acontecendo no meio de um trânsito de automóveis, de carro, nada disso, pessoal. De pedestres e tudo mais, nada disso. Existem mercadorias que você compra e ela tem um trânsito. Professor, como é que é isso? Vamos lá. Existe o depósito próprio, que é o depósito da empresa. Existem outros depósitos, vocês que já pegaram estrada aí, já foram até São Paulo, até Curitiba, ou mesmo aqui para Maringá existe, se eu não me engano, a Penac está por ali, Londrina, logo na entrada ali, vocês vão ver que existem várias empresas de logística, de armazéns, de armazenamento de mercadorias. Opa, como é que é isso, professor? Ó, às vezes eu quero comprar, vou dar o exemplo aqui da minha empresa, um adubo, e eu não tenho local para armazenar o adubo. Então, eu compro esse adubo e deixo ele estocado em armazém de terceiros. Para conforme eu for vendendo, eu já tiro dessa logística direto para o meu cliente, porque eu não tenho onde armazenar. Tá certo? Então, uma compra em trânsito, né? Exatamente isso. Ah, mas eu posso também ter mercadorias minhas guardada no meu estoque? Aí não é em trânsito. Aí você está com a mercadoria disponível para você vender. Agora eu posso ter mercadoria de terceiros guardado no meu depósito? Posso também. Aí a mercadoria não é minha, é de terceiro.
né? Agora, essa aqui específica é em trânsito, então eu posso ter mercadoria que está vindo lá do exterior para mim, em vários depósitos. Então, às vezes já veio aqui um faturamento para mim, para entrega futura, já gerou um financeiro na minha empresa, né? E eu ainda não tenho esse estoque, ele está em trânsito, mas eu tenho que saber que ele tem que chegar aqui, porque já movimentou meu financeiro. Então, é uma outra espécie de situação que ocorre, só lembrando vocês que tudo tem uma operação para ser registrada, tudo tem um lançamento e tem uma forma de nós classificarmos. Vocês devem estar vendo isso em outras matérias ou verão em classificações diversas que existem dentro da área de estoque. Então, existe também a possibilidade de nós estarmos classificando estoque em trânsito. Isso refere-se, como eu falei, ao material em movimento entre duas ou mais localidades. Opa! Além de terceiro, eu posso ter filiais também. Ah, legal, professor. Então, a gente pode ter isso com terceiros e a gente pode ter isso também interno, entre as nossas unidades? Pode. Às vezes eu saio com uma mercadoria aqui da empresa de manhã e ela vai chegar lá na minha filial, lá em Baiti, um exemplo, né? Mas tá pertinho, vai, vamos pôr uma lá em Curitiba, só amanhã. Tá? Então ela está em trânsito. Essa mercadoria saiu do meu estoque, eu dei baixo aqui agora e ela está em trânsito. E amanhã ela vai entrar lá no outro depósito que eu tenho em Curitiba. Estão entendendo? Então essas situações ocorrem e são perfeitamente controladas e registradas, tá certo? Elas encontram geralmente geograficamente separadas. Isso quer dizer o termo, ó, ela está aqui, né? Teoricamente, mas ainda não chegou. Então, essa geografia aqui do trânsito, né? Ocorre. Ah, outra coisa legal para mim falar, não posso perder. Vocês que estão trabalhando na área ou vão trabalhar, ó, tudo que sai, que movimenta, pessoal. Se for com caminhão próprio, tudo, tranquilo. Se for por transportadora, não adianta. Tem muita gente, Edilson, entrou aqui 20 cargas, posso dar uma entrada uma vez só? Não. Carga. Tem que ter o controle carga. Tem que ter o controle de saída carga, né? Esse negócio de acumular tudo pode dar problema depois para vocês explicar para um físico. Se for mercadoria tributada, piorou, porque daí a coisa pode ter várias alíquotas, mercadoria com várias alíquotas. Hoje a nota dá para você trabalhar isso. Mas depois, explica-se. Como é que você transita 500 toneladas num caminhão? Não dá. Às vezes num trem dá, mas num caminhão não dá. O caminhão tem um limite, tem umas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esses detalhezinhos, às vezes, num erro ali. Eu mandei 3 cargas sem nota e depois agora eu quero cobertar tudo na última carga. Não existe, cara. Tá certo, pessoal? Não existe. Tem que travar. Não é engessar. É fazer a informação para que você tenha esse gerenciamento, para que você tenha as facilidades. Senão, depois, fica complicado. Aí você tem que ter tudo anotadinho para você ir lá na tua memória escrita e compor aquilo que um dia você possa ter que dar explicação. Beleza? Como o próprio nome já diz, esse tipo de estoque é composto por itens que estão em trânsito nos veículos de transporte para serem entregues pela transporte. Já adiantei, falei aí, né? Refere-se ao período que esses produtos ficam nos veículos e que estão sendo transportados. Tem outra coisinha interessante, que cada regulamento do Estado, ele estabelece um prazo de trânsito. Antigamente, eu sou da época que ainda existiam as porteirinhas fiscais em cada estado. Hoje não tem mais isso. Hoje, um caso ou outro, a gente tem as balanças automáticas e temos algumas fiscalização. Em outros casos, a gente tem as fiscalizações ambulantes. Elas não são mais periódicas, ou melhor, elas são periódicas, elas não são mais diárias, né? Antes tinha toda essa situação. Hoje, as barreiras são mais livres, são mais virtuais. Alguns estados não, mas aqui, pelo menos na nossa região, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, elas são livres. Porém, pode haver fiscalizações pontuais nessas
nessas barreiras, nessas divisas de estado. Daí eles vão carimbar, vão pesar, vão analisar toda a mercadoria. Então tem que tomar muito cuidado para fazer o trânsito dessas mercadorias. E o regime de ICMS de cada estado, ele vai regulamentando esse período. Então, ó, uma mercadoria para chegar daqui lá em Santa Catarina, no máximo 5 dias, um exemplo, a lei vai dizer. Então a gente tem que tomar cuidado. Na hora que você vai emitir a nota, você pode emitir ela hoje, mas o caminhão vai sair só amanhã, não tem problema nenhum. O que você vai fazer amanhã? Ou vai bater um carimbinho lá, ou vai fazer a anotação, a caneta, que a data de emissão foi hoje, mas a data de saída é dia 1º de abril. Ok. Aí, quando essa mercadoria chegar lá no cliente, o cara vai pôr a data de entrada da mercadoria lá no cliente. E existe um período, né? Isso aí pode haver uma fiscalização, um cheque, né, da Receita Estadual para analisar isso aí, porque às vezes o caminhão pode quebrar, pode sofrer um sinistro, né? Não pasmem se daqui uns dias já acontecer. Eu já sei que existe muita coisa acontecendo nas logs por aí de rastreamento, não do caminhão, do produto chipado, né? Isso não se abisme de qualquer dia já ser todos os produtos desta forma, entendeu? Acontecer tudo dessa forma, né? E aí o que vai acontecer? Os caras emitem a nota aqui, o próprio SPED, sistema já vai dizer, ó, tá em trânsito, tal lugar, papapá, chegou, descarregou, beleza. Se não descarregar, o próprio sistema já vai acusar que alguma coisa está acontecendo, entenderam? Então, a coisa está evoluindo, pessoal, é fantástico. Por isso que eu parei um pouco aqui na área de compras para dar essa dica para vocês. Quem já trabalha na área de compras, aproveite, né? Quem não trabalha, vai e aproveite para estudar, porque é uma área muito boa para vocês trabalharem. Existem os estoques consignados. O que é o estoque consignado? Né? Por exemplo, eu tenho uma mercadoria aqui, eu tenho um representante comercial. Aí o representante comercial, ele possui uma loja. Só que a mercadoria não é dele, é minha. Ele é apenas um representante. Só que ele já quer que essa mercadoria esteja na loja dele. Então eu posso emitir uma nota em consignação para aquele representante. Existe uma operação para isso. Então eu mando as mercadorias lá e ele pode fazer uma venda direta no nome da minha empresa. Ele não precisa fazer pela empresa dele, entendeu? Porque ele não comprou para revender, ele é só um representante. Então, isso é o que nós chamamos de representação. Para alguns casos existe profissão regulamentada, para outros não, tá certo? Então, tem que tomar cuidado, porque, vamos supor, na área de insumos, o representante tem que ter registro no IAP, né? Agora no IAPAR, na ADAPAR, no Ministério da Agricultura. Porque senão ele não pode armazenar insumos, porque é um produto de periculosidade, entendeu? Então ele pode representar, se ele não tiver licença, ele não pode armazenar, então não dá para fazer consignado com ele, ele tem que vender e a mercadoria é retirada na minha empresa. Porém, outras atividades pode acontecer de estoque consignado, acontece demais, em um monte de estabelecimentos, você tem um produto que você representa, você não é dono. E aí você ganha o quê em cima disso? Comissão, tá certo? Então, isso é o estoque consignado. Eu tenho lá, em outra empresa, esse produto meu para vender. Se ele vender, ele ganha, né, essa, vamos dizer assim, essa comissão sobre o que ele vende direto para mim. Né? Isso aí hoje é perfeitamente viável, funciona, e muitas empresas tinham que pensar nisso, porque pode reduzir muito o número o custo fixo dele. Entendeu? De armazenagem, tudo mais. Já armazena lá no armazém do cara que vai vender para você. Tá certo? Então, são situações que tem que pensar. Não serve para todos, né? Mas tem a ver com aquilo que eu falei para vocês dos distribuidores, das logísticas, né? Dos atacadistas, né? E não complementei, então deixa eu complementar. Então, a cadeia de mercado, ela vai desde a exploração da matéria-prima, as indústrias, depois ela vem para o mercado atacadista, e é nesses atacadistas, que nós chamamos de atacadão, ou distribuidores, que muita mercadoria fica armazenada.
Eles cobram lá uma taxa, alguma coisa, e fazem, e pode trabalhar com consignação. Às vezes ele só cobra para armazenar teu produto lá e já distribuir em larga escala. É uma indústria, está produzindo, vai lá, consigna, ele distribui. Tá certo? Então, são situações que ocorrem dentro desse mercado, desse mundo mercadológico com compras, beleza? Aí nós temos o estoque inativo, aí é algo assim que eu estou colocando para vocês, mas de itens que estão obsoletos ou que não tiveram saído nos últimos tempos. Então, já discutimos, já falamos, já estudamos que mercadoria na prateleira é prejuízo no bolso, né? Lembra do seu salinho da escolinha? Então, ó, mercadoria parada na prateleira é prejuízo no bolso, tá certo? Então tem que girar, tem que ir adiante, tem que fazer acontecer, né? Então, esses itens aqui, hoje em dia, é raro as empresas que ficam com itens inativos. Geralmente, ou elas devolvem dentro do prazo, antes do vencimento, ou se vencer, elas já dão perdas e saem com esse produto para que outros produtos novos possam chegar e girar. Elas não ficam ali armazenando algo que só vai custar cada vez mais para a empresa, beleza? Então, o almoxarifado é o local destinado à guarda e conservação de materiais em recinto coberto ou não, adequado à sua natureza, tá certo? Tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização de equipamentos à disposição interna condicionada. Então, o almoxarifado é onde a gente guarda aquelas peças, aqueles materiais que vai ser destinado à manutenção, né? A parte de despesas, principalmente higiene, segurança, almoxarifado, como é que se diz? Copo, cozinha, às vezes você armazena um copo, armazena vassoura, armazena, às vezes pode também, se você tiver uma frota interna, pneu, peças mais usuais que você troca de um carro, tá certo? Então, tem muitas coisas assim que pode ser colocado no almoxarifado. E o almoxarifado é um estoque de mercadorias para reposição, tá certo? Nós temos que contar, nós temos que checar, porque ele faz parte de um processo da gestão de compras. Comprei com preço bom, comprei em grande quantidade, tive um desconto bom, mas eu tenho que trabalhar isso internamente, controlar isso internamente, para que não se perca. Ixi, já vi cada coisa que acontece que eu falei para vocês. A controladoria é fundamental dentro da área de compras e dentro da área de finanças, que é onde pode gerar uma série de problemas que trazem erros, perdas, né, e insucesso dentro dessa nossa gestão. Então, tem que tomar cuidado, tá certo? Aí, ó, almoxarife, às vezes é bem organizadinho dentro da empresa, tem tudo ali separadinho, coisa e tal, beleza? O que é que ele faz? Assegura que o material adequado esteja na quantidade devida, no local certo, quando necessário. Impede que exista divergências de inventário e perda de qualquer natureza. Preserva a qualidade e as quantidades exatas, né? Chegou lá, tenho tanto no relatório, tirei o inventário, vai lá, conta as pecinhas, bate tudo. Isso é legal, né? Possui instalações adequadas e recursos de movimentações e distribuições suficientes a um atendimento rápido e eficiente. Então, para fechar a nossa aulinha de hoje, né, tem alguns impostos que são relacionados com a compra e que são recuperados. Entre eles, nós chamamos eles de impostos não cumulativos e eles devem ser recuperados, né? Então, eles já vão acontecendo em cada operação e nós não vamos acumulando eles, né? Por quê? Porque ele já faz parte daquela operação, certo? Então, nós temos que tirar ele daquela operação e levar para uma outra situação onde a gente possa recuperar eles de uma maneira eficiente, de uma maneira fiscal, tributária, permitida pela lei, tá certo? Mas, né, vocês vão ver que nós já fizemos algumas continhas na compra menos impostos, então nós não estamos computando ele no custo de aquisição. Por quê, professor? Porque ele virou um direito meu a ser recuperado. Nós fizemos uma conta dessa aí, agora eu não lembro se foi com o PIS, com o FIS, ou com o ICMS, lá atrás, né? Nós fizemos a continha, então assim, ó, comprei 100 mil, tive 8 de imposto, o que eu vou aproveitar como custo de aquisição? 92.
Os outros 8, professor, eu perdi? Não, você não perdeu. Ele vai ser recuperado. Ele vai para uma conta de ativo. Ele se transforma em um bem, um direito, que vai ser depois valorizado ou compensado com o que eu tenho para pagar, ou que eu posso transformar depois em crédito para me trocar com alguma coisa no mercado. Então, existem diversas maneiras, né? Entre eles, nós temos o ICMS, o IPI, que são originários dessas situações e que se tornam recuperáveis ao longo do tempo. Então, o ICMS e o IPI integrarão o custo da mercadoria, matéria-prima ou outro item integrante do estoque quando o contribuinte não puder recuperá-los. Então, se você não consegue recuperar esse imposto, e ele vai ser consumido no bem. Tá certo? Pode haver situações? Pode. Aí, pessoal, aí entra a área tributária. Nós estamos na área de custo. Nós temos que ter um conhecimento de tributário? Também. Mas, especificamente, aí é o tributarista que vai ler a legislação, que vai ver todas as situações, que vai ver a cadeia de valor daquele produto, daquele imposto, né? E aí ele vai analisar se isso é recuperável, se não é recuperável, se a lei permite, se a lei não permite. Né? Então, geralmente, eles nos dão já essa coisa montada. Se não tiver, e se nós tivermos que fazer a parte tributária também, aí nós vamos conhecer da legislação. Legislação do imposto de renda, legislação do ICMS, legislação do IPI, que é o imposto federal, o ICMS é o imposto estadual, ou seja, o IPI é de competência da União, o ICMS é de competência do Estado, estão entendendo? Então, são operações que vai acontecer no dia a dia, tá certo? Professor, o que é imposto a recuperar? É os impostos pagos no ato da compra da mercadoria. Comprei, ele está embutido, fazendo parte. Porém, né? Eu sei quanto que é do imposto que eu paguei. Eu sei quanto que é a base de cálculo dele. Eu sei quanto que é a alíquota dele. E eu sei quanto que é o imposto referente àquela mercadoria. Tá certo? Então dá para mim suprimir, tirar, se ele for recuperável. E transformar ele num direito que eu vou me apropriar depois em outras situações. Perfeito? Então tá aqui o cara para nós fechar. Né? São diversas situações que ocorrem dentro do ICMS, situação tributária, né? O cara com a pranchetinha tem que estar ali mesmo, aquele lá mais moderninho no começo, aqui mais um avatar para a gente ver, né? E situações que nos levam, nos remetem a entender o que é estoque. Então, um exemplo aí de imposto, tá lá, o ICMS recuperar, alíquota de 17%, podendo variar dependendo da legislação vigente. Então, cada estado tem sua alíquota, cada produto também tem a sua alíquota. Não vamos, só estou dando um exemplo aqui, tá certo, pessoal? O PIS a recuperar é um imposto recuperável também, que é um programa de integração social, geralmente é 1,65 para lucro real, tá certo? Já o presumido, ele não é cumulativo, ele não é não cumulativo, ele é cumulativo, a alíquota é menor, mas também é recuperável, pode ser recompensado, tá certo? Então, professor, no lucro presumido é 0,65, eu sei, aqui nós estamos falando de um lucro real, beleza? COFINS, a recuperar, a alíquota de 7,5, lucro real também, mesma situação do PIS do CMS, e o IPI também é um imposto a recuperar. Então, aqui eu citei 4 impostos que são recuperáveis e que vocês vão ver no dia a dia, dentro da matéria-prima, dentro da compra de mercadorias, e que tem que ser registrado perfeitamente como está descrito na nota e como manda a legislação. Perfeito, galera? Tranquilão? Tranquilo, professor. Beleza, pessoal. O professor engatou uma quarta aqui e foi longe.